Habita a Bíblia comigo aí em Mateus capítulo 20. Hoje a gente vai passar por 5 capítulos. A gente está praticamente chegando ao fim do livro de Mateus. Então, esse vídeo aqui é muito interessante, muito importante. A gente tem muita coisa para passar aqui. Eu espero, de uma maneira simplificada e direta, poder levar essa mensagem aqui e abençoar a tua vida em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. O capítulo 20, ele já inicia com a parábola dos trabalhadores na vinha, uma parábola muito interessante, muito conhecida. Tenho certeza que você já leu sobre ela em algum momento da tua história ou já ouviu pregações a respeito dela. Acontece que nesse momento aqui Jesus ensina e fala sobre um tema que para mim é muito interessante e muitas vezes a gente vê a comparação acontecendo nas nossas vidas, ou a gente se sente injustiçado, ou a gente, por alguma maneira, de alguma forma, acha que deveria receber ou ser compensado de acordo com o que a gente faz. E pensando com olhos naturais, faz muito sentido. Agora Jesus diz aqui que o reino dos céus é como um proprietário que sai de manhã, ele contrata trabalhadores para sua vinha, ele combinou de pagar um valor, e esse cara começa a trabalhar. Então ele trabalha bastante, há muito trabalho a ser feito. As pessoas que iniciam um projeto, elas trabalham muito mais, e elas vão trabalhando. E a parábola diz que quando ele sai, ele volta e ele faz a mesma coisa. Ele contrata outras pessoas, ele chama outras pessoas para continuar fazendo esse mesmo trabalho. O trabalho ele tem que ser feito é o mesmo, mas que já uma parte foi feita. Então essas pessoas que vão acrescentando, que vão chegando depois, elas vão trabalhar menos de uma certa forma, mas elas vão ganhar a mesma coisa. E aí diz que vieram, no versículo 9, os trabalhadores contratados por volta das 5, e cada um recebe a mesma coisa. Então, diz no versículo 10 que quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, eles esperavam receber mais. Mas não foi o combinado. Eles esperavam, criaram uma expectativa. E o que eu reflito aqui é quantas vezes nós criamos expectativas, nós criamos uma esperança, algo dentro de nós, esperamos que o outro corresponda àquilo que a gente criou. Será que muitas das nossas decepções, muitas das nossas frustrações não são frutos daquilo que a gente mesmo cria como expectativa? É o que está querendo dizer aqui. Esses caras que começaram a trabalhar primeiro, eles chegam a esse chefe, eles começam a questionar, porque eles esperavam na cabeça deles que iam receber mais. E não foi isso combinado. E ele responde: amigo, versículo 13, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Então receba o que é seu e vá embora. Eu quero dar o que foi contratado ao último mesmo que eu lhe dei. Eu não tenho direito de fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Então assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. A gente entende aqui alguns manuscritos, né, tem até uma anotação interessante. Algumas versões dizem assim que porque muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? Então a gente vê a importância de estar com o nosso coração satisfeito com aquilo que foi combinado. Deus, ele é um Deus que chama a cada um para cumprir a mesma obra. E o preço, quando a gente olha para essa palavra com linguagem, com uma visão espiritual, é que o preço é o mesmo para mim e para você. A gente vai trabalhar, uns vão trabalhar mais, outros menos, e glória a Deus por aqueles que vieram trabalhando antes, porque foram esses que permitiram que eu fosse alcançado, você alcançado, e hoje nós trabalhamos para que os próximos também sejam alcançados e até que Jesus venha e nos leve. Então a gente precisa entender isso. Muitas vezes você vai se sentir fadigado porque está trabalhando mais e está cansado, mas o pagamento é o mesmo, e Jesus está nos ensinando isso. Se a gente entende o nosso valor, a gente não compara com o dos outros, o que é natural. Muitas vezes a gente se compara, a gente vê ali, a gente fala, poxa, eu estou trabalhando mais e não estou sendo reconhecido. Quantas vezes você vai ver isso acontecendo na tua vida? Mas Jesus está nos ensinando a olhar, não com a justiça do homem, mas com o contentamento daquilo que vem da parte de Deus. O nosso combinado é muito satisfatório, Deus está nos dando a salvação, Ele nos chama a trabalhar nessa obra. Então, Jesus, ele mostra, né, esse pensamento, inclusive também uma outra parábola nesse mesmo capítulo. Diz que uma mãe, ela se aproxima, então, né, com seus filhos, ela se prostra, ela faz um pedido, ela diz assim no versículo 21, declara que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo, vocês não vão beber, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Ele está querendo dizer assim, vocês podem fazer o que eu vou fazer? Não podem. Como vocês podem pedir uma coisa assim? Como vocês podem querer
exigir algo no reino. Vocês deveriam estar gratos por aquilo que eu já estou fazendo por vocês. E ele diz que eles ainda respondem que sim. Mas aí Jesus diz, né? Então, certamente vocês beberão do meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita ou à esquerda, não cabe a mim conceder. Esses são lugares pertencentes àqueles para quem forem preparados pelo meu Pai. Então os outros 10 ouviram, ficaram indignados, e Jesus os chama. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, ou aquele que quer ser importante no reino, deve ser servo. E quem quiser ser o primeiro deve ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por resgate de muitos. Então muitas vezes a gente quer, com uma mentalidade totalmente perdida, deturpada, achar que no reino a gente vai ser servido, que as pessoas têm que me servir, têm que nos servir, porque a gente manifesta o desejo do Pai, e ao contrário, a gente está aqui para servir. Jesus foi o maior exemplo disso, um servo. Então será que as nossas mentalidades ou os nossos pensamentos estão equivocados? Eu creio que sim. Se o nosso pensamento não é de servir, não é de se entregar pelo outro, a gente está errado, a gente está entendendo isso aqui errado. Então que sirva para nós uma mentalidade nova. O capítulo 21 fala sobre a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9 se cumprindo. Então diz que eles se aproximaram de Jerusalém, aqui é uma entrada triunfal. Então eles chegam a Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Jesus envia 2 dos discípulos. Eles falam assim: vão ao povoado, está diante de vocês. Vocês vão encontrar lá uma jumenta amarrada com um jumentinho do lado. Vocês vão desamarrar e vão trazê-los para mim. E aí, se alguém me perguntar, digam que o Senhor precisa deles e que logo os enviará de volta. Isso acontece, versículo 4, para se cumprir isso que foi dito pelo profeta Zacarias lá no capítulo 9, versículo 9 do livro de Zacarias. Ele diz assim: digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem, humilde e montado num jumentinho, cria de jumento. Então, quando tudo isso acontece, todo mundo entendeu a profecia, todo mundo conhecia, todo mundo tinha conhecimento da palavra profética. E eles começam a entender: cara, esse cara é o rei, esse cara é o prometido de Israel. A multidão que estava ali gritava, né: Hosana, o filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. E aí o texto diz que quando a multidão entra em Jerusalém, a cidade ficou agitada. Eles perguntavam: quem é esse? E a multidão respondia: esse é o Jesus, o profeta de Nazaré, na Galileia. E automaticamente Jesus também purifica o templo depois disso. Ele entra no templo e expulsa todos que estavam ali comprando e vendendo. Havia um grande comércio no templo. E aqui a gente vê que Jesus é um cara que não esconde os seus sentimentos, que não esconde o que sente, que não esconde as suas emoções. Ele é um cara normal, como eu, como você. E ele se ira nesse momento. Ele diz assim: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Jeremias 7, versículo 11, ele cita essa palavra. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, ele o curou. Agora, quando o chefe dos sacerdotes, versículo 15, se aproximaram, e eles viram as maravilhas que Jesus falava, fazia, as crianças gritavam no templo: Hosana, filho de Davi, uma celebração, eles ficam indignados. E eles perguntam: você não está ouvindo o que as crianças estão dizendo? E Jesus fala: sim, eu estou ouvindo. E ele fala: vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste o louvor, que é uma menção que faz ao Salmos 8, capítulo 8, versículo 2. Então ele deixa a cidade, automaticamente ele começa a ser mais ainda perseguido por esses fariseus que implantaram e deixaram o templo se transformar praticamente num comércio. Jesus vai lá e destrói todo aquele comércio, as crianças estão exaltando a Senhor. Então é muita coisa que gera no coração desses homens uma grande inveja. A autoridade dele é questionada. Jesus ele começa... Ele fala, né, sobre a figueira seca. Ele começa a trazer alguns ensinamentos. Ele diz assim: então lhe disseram: nunca mais dê frutos, e imediatamente a árvore seca. E ao verem isso, os discípulos ficaram, aqui no versículo 20, espantados. Eles disseram: como a figueira seca tão depressa? E Jesus lhe responde: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi dito à figueira, mas também dizer a esse monte: levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Versículo 22. Tudo que pedirem em oração, se crerem, receberão. A gente sabe que
Jesus começa a ser perseguido, a autoridade dele é questionada, eles começam a discutir entre si, né, os fariseus, os homens da lei. Eles falam assim, no versículo 25, de onde mesmo era o batismo de João, do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele vai perguntar, então por que vocês não creram nele? Versículo 26, mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois consideram João um profeta. Então eles respondem a Jesus que eles não sabiam de onde era o batismo. E ele responde, vocês tampouco lhes direi com a autoridade que estou fazendo essas coisas. Vocês querem me questionar, em outras palavras, vocês querem me questionar, mas vocês nem sabem o que vocês estão questionando. E muitos de nós é assim, pelo prazer de reclamar, pelo prazer de colocar dúvidas, ou pelo prazer de descredibilizar alguém que está dando frutos. Muitas vezes eu não me preocupo em dar frutos e eu quero destruir o fruto de alguém. É exatamente o que os fariseus estão fazendo. Eles começam a querer descrever, de tirar os méritos daquele que está dando fruto. E qual o sentido disso? Qual o sentido disso? O capítulo 22 fala sobre a parábola do banquete. Então Jesus ele está novamente ali falando por parábolas. Ele diz que o reino do céu é como um rei que prepara um banquete de casamento para o seu filho, envia seus servos dizendo que tinham sido convidados e que eles vierem, mas ninguém queria ir no banquete. Então ele fica chateado, ele começa a mandar novos convites, ele prepara uma grande festa, ninguém quer ir a esse banquete. E aí no versículo 7 diz assim que o rei fica irado, enviando o exército, destruiu aqueles assassinos, ele queima as cidades. Então ele diz aos seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas, convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram, eles reuniram pessoas e puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento fica cheia de convidados. Mas quando o rei entra para ver quem foi convidado, ele nota que ali um homem não estava usando uma veste nupcial, uma veste de acordo com aquela ocasião. Ele lhe pergunta, como você entrou aqui sem a veste nupcial? E o homem fica mudo. Então o rei disse aos que serviam, amarrem as mãos e pés, lance para fora, nas trevas, e haverá ali choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, versículo 14, mas poucos são escolhidos. Então ele está querendo falar sobre um casamento especial. Esse casamento é o meu casamento, o seu casamento, o casamento da igreja com Jesus. Não importa quem vem. Não importa quem vem. Deus chama todos. Ele diz que ele passa chamando a quem quisesse ir. Mas eu preciso ter vestes para isso. E quando eu falo de vestes, eu falo do meu coração. Eu falo de uma veste nova, uma veste purificada, vestes brancas, vestes que me remetam à pureza daquele momento, vestes que me permitam estar dignos na presença desse rei. Ele fala do pagamento de impostos a César, no versículo ele continua falando aqui. Ele diz assim, mestre, capítulo 22, no versículo 16, ele diz assim, mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não deixas influenciar por ninguém, porque não prendes a aparência dos homens. Então fala qual que é a tua opinião, é certo pagar impostos a César ou não? Aí Jesus responde, versículo 18, percebendo a má intenção deles, né? Ele fala, poxa, vocês são hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me então a moeda que vocês estão querendo pagar o imposto. E eles mostrando, eles falam assim, de quem é a imagem nessa moeda? Eles falam de César, ele responde, então você dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Jesus ele está nos ensinando que ele não tinha por que ser questionado. Ele não tinha medo, não tinha por que não responder nada, mas eles queriam achar um motivo para questioná-lo. Então ele fala aqui sobre esses questionamentos que ele está recebendo, e ele termina o capítulo falando sobre o maior mandamento, no versículo 34, ao ouvirem que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram, um deles perito na lei, pois aprova essa pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Depois, 2 mandamentos dependem da lei dos profetas. E olha que interessante. Jesus não está ali para nos fazer questionadores ou julgadores ou aquelas pessoas que de alguma forma vão buscar na lei uma resposta ou uma certa forma de analisar os erros de alguém ou os acertos de alguém. Jesus veio para cumprir, ele cumpria a lei, não havia motivos para que ele fosse questionado como era.
mas as pessoas ainda assim continuam perseguindo. E nesse momento, a gente vê aparecer com veemência a hipocrisia dos fariseus. E é assim que começa o capítulo 23 também. Jesus dizendo às multidões, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes, façam tudo o que eles dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem bem largos e franjas para suas vestes longas, mas gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos importantes nas sinagogas e de serem saudados nas praças, serem chamados de mestres. Mas, versículo 8, vocês não devem ser chamados mestres. Só um é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Ninguém na terra chame pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês só têm um chefe, o Cristo. E o maior entre vocês deverá ser servo. Então Jesus está falando da hipocrisia daqueles que servem, que querem se colocar como superiores, que querem se aproveitar de um cargo, que querem se aproveitar para manipular a situação. E quantos de nós faz isso nos dias atuais ainda? Pessoas que querem ser reconhecidos, que querem ser chamados como líderes, chefes ou até mesmo pais espirituais, uma série de questões. E na verdade nós somos irmãos, nós somos parte de um corpo. Não há quem seja melhor, não há quem seja mais sábio, quem seja mais espiritual ou não. Nós fazemos parte de um mesmo propósito, que é alcançar e trazer o reino de Deus para essa terra. Então é muito importante que a gente entenda. Jesus termina esse capítulo 23 dizendo no versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. E eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. E ele termina. Vou terminar essa mensagem no capítulo 24, quando ele começa a falar do final dos tempos. Jesus sai do templo enquanto ele caminhava, ele começa a falar sobre as construções, e ele fala, vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, que serão todas derrubadas. Tendo Jesus, ele fala sobre isso, que o templo vai ser destruído. E aí eles falam, dizem no Senhor, quando vão acontecer essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Algo que também é muito falado hoje. Jesus responde, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão multidões, vocês falarão de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação vai se levantar contra a nação, ele começa a falar aqui. Haverá fome, terremotos, vários lugares. Naquele tempo, versículo 10, muitos ficarão escandalizados, girão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão, enganadores. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este é o evangelho do reino. Ele continua falando, dando instruções sobre esse tempo, porque haverá grande tribulação, versículo 21, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Se aqueles dias fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, eles serão abreviados. E ele começa a falar muitas outras coisas. Ele faz uma citação de um texto de Isaías 13:10. Ele diz assim no versículo 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações, versículo 30, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os eleitos dos 4 ventos, ou dos 4 cantos da terra, de uma forma e de uma extremidade à outra dos céus. Aprendam a lição da figueira, versículo 32. Quando seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar. Então vocês sabem que o verão está próximo. Assim também verão quando todas essas coisas estão próximo, as portas estão batendo. E eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E ele termina o capítulo falando que o dia e a hora é desconhecido, que ninguém sabe, somente o Pai.
Mas eu quero terminar esse vídeo aqui com uma breve oração, porque diz assim, Mateus 24:35, os céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais passarão. As palavras do Senhor jamais passarão. As palavras do Senhor jamais passarão. Então, em nome de Jesus, Pai, prepara, Senhor, o nosso coração para esse tempo. Eu oro, Pai, para que nossos corações estejam conectados à Tua vontade, Pai. Que seja um tempo de transformação interna, que os desejos, os sonhos, as vontades sejam alinhados aos Teus propósitos, em nome de Jesus, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que nós precisamos aprender a orar, Jesus. Nos ensina a orar, nos ensina a apresentarmos diante do Senhor, Pai. Nos ensina, Deus, a buscar, Senhor, aquilo que o Teu coração tem sonhado e desejado para nós. Nós não queremos, Pai, ficar de fora, Senhor, desse banquete a qual o Senhor tem nos ministrado aqui no capítulo 22. Nós queremos fazer parte dessa festa, dessa celebração. Nós queremos estar sentados contigo, Pai. Nós queremos, Senhor, ser aqueles que honram o Teu nome em todo tempo, em cada momento, independente de circunstâncias, Pai. Então, em nome de Jesus, nós não sabemos o dia nem a hora, mas nos prepara, Senhor, nos alinha. O Senhor diz, Pai, que muitas coisas já teriam sido exterminadas se não fossem aqueles que são os eleitos. E nós somos esses eleitos, Pai. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu poder e nós esperamos, ansiamos pela Tua visitação. Então, em nome de Jesus, transforma, Pai, o nosso coração. Faz algo novo em nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, né? Nos leva, Senhor, a um nível de intimidade maior contigo. Nos leva, Senhor, a um nível de prudência, Pai. Para que nós não venhamos a nos consertar somente pela urgência do tempo, mas sim, Pai, que nós temos prazer em estar prontos, Deus. Nós venhamos ter prazer em estar prontos, independente de qual seja o momento. Que nós venhamos ter o prazer em estar prontos, Pai. Para que o Senhor venha nos buscar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra aqui, que ela venha abençoar o teu dia. Eu tenho certeza que um coração prudente nos faz alcançar o favor de Deus. Então, muitas vezes a gente fica pensando, né? Eu vou fazer as coisas da última hora, mas eu creio que Deus está nos preparando e desejando que a gente viva com prudência, esperando por Ele, não de uma correria, mas de uma maneira pronta, verdadeira e intensa. Então, que essa palavra abençoe demais o teu dia. A gente está praticamente chegando ao final do livro de Mateus. Amanhã a gente termina esse livro. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando coisas poderosas com a gente em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Deus abençoe demais. Vocês fiquem todos na paz e com o amor de Cristo.